Graça e paz, turma abençoada. Mais um dia maravilhoso, a turma repleta. Hoje não faltou ninguém, todos aí, né? Fico feliz de poder ver vocês aí animados para que a gente possa mergulhar na palavra do Senhor. E hoje nós temos aqui o Jorge, que está com a gente pela primeira vez, o Tiago, a Gisele. Sejam bem-vindos. E a gente hoje vai ter a aula de Novo Testamento no primeiro horário e depois o pastor José Cláudio inicia Velho Testamento no segundo horário. E algumas informações que eu queria passar para vocês, já na semana que vem eu vou estar providenciando as apostilas, eu coloquei aí ela em PDF no grupo, e vou colocar também daqui a pouco a apostila do pastor José Cláudio, de Velho Testamento. Então na semana que vem vocês já vão ter a apostila impressa. Eu estou aqui também com os recibos, né, para quem fez o pagamento da mensalidade. Na hora do intervalo eu passo para vocês. E quanto à mensalidade, vocês não se preocupem, porque o nosso curso não tem fins lucrativos. Então vocês podem pagar dentro do mês, no início do mês, no meio, no final. Se tiver algum imprevisto, pastor, não deu para pagar esse mês, eu vou pagar no outro. Ou então, tem como pular esse mês ficou apertado para mim, a gente zera aquela mensalidade daquele mês e passa para o outro. Então, dinheiro não é problema, tá bom, meus irmãos? Não fiquem preocupados, porque a intenção nossa aqui é crescer no conhecimento da palavra, tá bom? E aí vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por mais esse dia abençoado que Ele tem nos dado, para mergulhar na sua palavra. Eu queria pedir ao irmão João que fizesse a sua oração para a gente. Deus eterno Pai, graças a Deus, porque vencemos mais uma noite, Senhor. Estamos aqui para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, Pai. Abençoa cada família representada aqui, Senhor, porque nós vamos estar aqui aprendendo para usar lá fora, Pai. Usar o Evangelho do Teu Filho amado lá fora, Pai. Abençoa também cada movimento da Tua igreja, cada ministério, a EBD, cada ministério, Pai. Agradeço também, Pai, porque nós estamos em meio de missões e a Tua igreja está sendo relevante, Pai. Muito obrigado. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, eu te oro, peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Hoje também tem uma novidadezinha, né? Esse microfone aqui, para captar melhor o som da aula. Tem outro ali no celular. E quem não estava aqui na aula anterior, nós tivemos 2 aulas muito importantes de Novo Testamento. E aí eu queria pedir a vocês, para depois, eu coloquei lá no grupo, né? Ouvir a aula e fazer um resumo dessa aula com uma página escrita à mão. Não precisa ser muita coisa não, só dos pontos principais que vocês acharam interessante na aula passada, tá bom? E eu, inclusive, vou fazer uma recapitulação aqui, bem rápida, daquilo que nós falamos na última aula, para a gente dar início a esse novo conteúdo aqui de hoje. Estou sentindo falta também do Gabriel, agora que eu lembrei. Então vamos lá. Nós falamos aqui, algo muito importante que a gente vai estar vendo aí hoje, essa questão do contexto histórico e cultural daquele período intertestamentário, entre Velho e Novo Testamento. Aliás, antes disso, eu falei também aqui sobre a questão da plenitude dos tempos. Por que Jesus ele não veio há 1000 anos atrás, há 3000 anos atrás? Por que há 2000 anos atrás? Porque foi no tempo exato aonde o mundo tinha uma estrutura para que recebesse a mensagem do Evangelho. Nós falamos a respeito da língua grega. A língua grega ela era falada no mundo inteiro. Então, quando a igreja primitiva surgiu e explodiu, e os cristãos se espalharam pelo mundo, foi fácil disseminar o Evangelho, porque o grego era conhecido, era falado até nas ruas da própria Roma, porque era o Império Romano que dominava naquela época, né? Então, a língua grega amplamente difundida, o Império Romano fez estradas que interligavam toda aquela região ali, da Palestina, do Oriente Médio, e também uma boa estrutura na Europa, de maneira que foi fácil para os cristãos, quer dizer, fácil entre aspas, né?
evangelizar o mundo mais rapidamente. Nós temos as viagens missionárias de Paulo, muitas delas feitas de navios que saíam de Alexandria, que era, digamos assim, o centro comercial do Império, já uma herança de Alexandre o Grande. E aí, naqueles 400 anos de intervalo entre o Velho e o Novo Testamento, nós tivemos uma coisa muito importante acontecendo, que foi a questão... Gabriel aí. Bom dia, Gabriel. Nós tivemos algo muito importante acontecendo, que vai definir os grupos religiosos do Novo Testamento, o grupo de judeus do Novo Testamento com quem Jesus lidou. E aí nós falamos a respeito da cultura helenista, que no período de Alexandre o Grande, a religião grega foi amplamente difundida, os costumes, a cultura. E aí o que aconteceu? Por exemplo, nós tínhamos nos tempos de Jesus os judeus ortodoxos, que guardavam a lei de Moisés, que guardavam todos os costumes e tradições e acrescentavam outras tradições além daquilo que ordenava a lei. E nós tínhamos também os judeus helenistas, que eram aqueles judeus que haviam incorporado a cultura grega. Nós falamos aqui de um sumo sacerdote que ele promovia o culto a Hércules, então no tempo dos Macabeus, naquele período intertestamentário. Então, quando chega no tempo de Jesus, nós encontramos grupos religiosos de judeus que estavam completamente afastados das Escrituras. Quem eram esses grupos religiosos? Os saduceus, por exemplo. A Bíblia diz que os saduceus não acreditavam em anjo, não acreditavam em ressurreição, e eles estavam muito ligados ao quê? Aos políticos daquela época, Herodes, aos partidos políticos. Então, eles não podiam ser religiosos radicais como os escribas e fariseus. Era necessário que houvesse, digamos assim, um jogo de cintura para lidar com os gregos, com os gentios e com os judeus também. Então, esse grupo de religiosos, nós até brincamos, né? Era como o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Eles estavam afastados dos princípios bíblicos. E Jesus, ele pega uma sociedade completamente corrompida. Jesus, ele pega uma sociedade onde haviam vários grupos de religiosos, todos eles afastados de Deus, porque o próprio Jesus fala com tantos desses religiosos, né, hipócritas, quer dizer, vocês têm duas faces. Nós falamos aqui dos escribas e fariseus, que eles devoravam as casas das viúvas. E em certa ocasião, Jesus falou assim: olha, vocês, pela sua tradição, invalidam o mandamento de Deus, porque vocês dizem que vocês não precisam honrar pai e mãe, porque o que eles podem esperar de vocês é oferta ao Senhor. Então, quando os pais daqueles religiosos estavam bem velhos e não tinham previdência social, eles diziam assim: pai, mãe, se virem, eu não posso cuidar de vocês, porque a minha vida é uma oferta ao Senhor. A minha vida é para dedicar à obra de Deus, quando na verdade não era isso. Eles queriam se livrar dos pais idosos. E além disso, eles faziam o quê? Eles passavam, né, eles devoravam a casa das viúvas. Mulheres, né, que não tinham, às vezes, filhos ou marido com certeza não, que eram viúvas, mas não tinham filhos que pudessem ajudá-las, e os recursos eram escassos. Então, aqueles religiosos, eles, sob o pretexto de longas orações, eles iam para o café da manhã, ficavam para o almoço e finalizava com a ceia da tarde, deixava a casa da viúva sem nada, com o pretexto de estarem fazendo a obra de Deus. E aí nós encontramos esse cenário, pessoas hipócritas. Jesus, por diversas vezes, esteve nas praças. Nós falamos aqui que as praças eram locais de troca de mercadorias, de comércio, local de orações, local de reuniões, local de gente que não tinha para onde ir, não tinha um local de trabalho, ficava na praça esperando alguém para chamar. E aí Jesus, ele pregou nas aldeias, nos campos e nas cidades. E nas cidades ele estava nas praças também. E de vez em quando, Jesus, quando estava na praça fazendo os seus discursos, ele encontrava lá aquele religioso hipócrita, com as suas vestes e compridos filactérios. O que eram filactérios? Eram tiras de couro
onde eram escritos partes do texto do Antigo Testamento. Então eles ficavam lá na praça, orando em voz alta, com a mão levantada, para serem vistos pelos homens. E aí Jesus, ele fala, olha, eu digo que eles já receberam o seu galardão, porque eles fazem questão de serem vistos pelos homens. Não façam iguais a ele, não façam igual a eles. Quando vocês derem esmola, que a sua mão direita não veja o que fez a esquerda. E aí Jesus, o tempo todo, ele está batendo de frente com aquela casta de religiosos. Jesus falou o seguinte a respeito deles: ai de vós, fariseus e escribas, porque percorreis vários locais para fazer um discípulo, e quando vocês conseguem fazer um discípulo, fazem ele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. E eles amavam, né, ser chamado de mestres. Então, quando Jesus surge, sendo chamado de mestre, arrastando uma grande multidão, isso daí despertou muita inveja, isso daí despertou muito ciúme. Inclusive, no Novo Testamento, a Bíblia fala que Pilatos sabia que eles estavam entregando Jesus por inveja. Quer dizer, o próprio governador teve a consciência de que eles tinham inveja de Jesus, por isso queriam entregá-lo. E aí eu queria aproveitar um gancho para falar com vocês a respeito do galardão, porque Jesus ele fala alguma coisa interessante, isso a gente não falou na aula passada, a respeito do seguinte, que eles já haviam recebido o seu galardão, porque eles faziam questão de serem notados pelos homens. E aí eu queria ler o texto aqui, deixa eu ver aqui, Romanos, capítulo 2. Espera aí. Perdão, 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. A partir do verso 13. A partir do verso 11. 1 Coríntios 3, 11. O Novo Testamento fala muito de galardão, mas galardão, para nós, ainda é algo muito vago. E aí Jesus, num dos seus confrontos, né, com aqueles religiosos, ele fala, olha, vocês fazem questão de serem vistos, por isso vocês já receberam o seu galardão. E aqui no texto de 1 Coríntios 3, a partir do verso 11, diz assim: porque nenhum outro homem pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo de obra de cada homem. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo como que pelo fogo. Então Jesus aqui, o texto bíblico aqui, está falando a respeito de algo muito interessante, que é o galardão. E o que é o galardão? É a recompensa que nós receberemos de Deus na eternidade. E aí a gente começa a ter um vislumbre do que seria galardão, que não são só presentes, mas talvez funções. O que Jesus fala para os seus apóstolos na última ceia? Ele diz assim, havia uma disputa entre eles sobre qual seria o maior. E aí Jesus fala assim, olha, vocês querem ser os maiores? Então sejam servos de todos. Porque a lógica do reino de Deus é diferente da lógica humana. Quem é o maior tem que servir. E aí Jesus fala assim, mas no meu reino, vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então os apóstolos, os fundadores da igreja, aqueles que tiveram com Jesus no seu sofrimento, aqueles que tiveram mortes terríveis, diz a tradição que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo,
porque ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E aí, sarcasticamente, os romanos então falaram: então, já que é assim, a gente vai te crucificar de cabeça para baixo. Então, esses homens que escreveram a história, o início da história da igreja com o seu sangue, eles terão um local de destaque na eternidade. E a gente vai falar muito sobre a eternidade aqui no Novo Testamento 2, Apocalipse. Não dá para a gente adiantar muita coisa agora porque a aula é corrida. Mas, então, o que a gente vai receber como galardão? Primeira coisa que ele fala aqui: obra de pedras preciosas, ouro e prata. Quando você coloca fogo no ouro, ele se perde? Ele é destruído? Não. Ele é purificado. Prata e pedras preciosas também. Então, o fogo não destrói esses elementos. Mas aqui a Bíblia fala também de obras que são madeira, feno e palha, e que vai ser provada no fogo, e que serão destruídas, e que essa pessoa não receberá galardão por essas obras. Agora eu queria perguntar a vocês: o que vocês acham que seriam essas obras de madeira, feno e palha? Seria igual os fariseus fizeram na época, para se amostrar. O que mais que a gente pode considerar como obra? Uma obra sem fé, por obrigação, digamos assim? Vou fazer porque eu tenho um cargo na igreja, é minha obrigação, senão vão chamar minha atenção. Fazer relaxadamente. A Bíblia diz, né? Ai daquele que faz a obra relaxadamente. O que mais que nós poderíamos mencionar? Como madeira, feno e palha. Queima fácil. Poderíamos dizer que teve uma emoção assim, fez por emoção, por disputa, por disputa. Às vezes a pessoa faz a obra de Deus não porque ela quer glorificar o nome do Senhor ou ganhar almas, mas é pela disputa com o outro ou com uma outra igreja. Podemos considerar isso também. Então, Deus que julga as intenções do coração, Deus que sonda os pensamentos, Ele sabe quem é quem. E Ele sabe as pessoas que estão fazendo a obra de Deus de coração ou simplesmente por outros motivos que não demonstram naquele momento. E isso daí é sério, porque essas pessoas, a Bíblia fala que elas não perderão a salvação, porque a salvação não é pelas obras. Isso daí precisa ficar muito claro, e a próxima aula vai ser uma aula importantíssima, porque a gente vai falar sobre novo nascimento. Essa aula vocês não podem perder de jeito nenhum. Então, a salvação não é pelas obras, mas nós vamos receber galardões. E a Bíblia diz, né, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E uma vez eu fiquei tentando imaginar o que seria galardão. Imagina o momento mais feliz da sua vida. Imagina que você consiga adquirir algo que você sonha há anos, ou que você consiga fazer uma viagem para um lugar que você tanto sonha conhecer. Imagina a satisfação, a alegria. A eternidade é lugar de alegria, de realizações, onde cada dia será melhor do que o outro. A gente vai passar 10 milhões de anos no céu e um dia não vai ser igual ao outro, não vai ser tedioso. Nós temos uma visão terrena do que é a vida. A vida terrena, ela está contaminada pelo pecado. Deus disse a Adão, maldita é a terra por tua causa. Então não dá para a gente querer medir a vida no céu pela vida aqui nesse mundo. A gente consegue apenas ter um vislumbre. E aí a gente imagina aqui nesse mundo o dia mais feliz da nossa vida. A maior realização que nós poderíamos ter. Isso não é nada comparado à eternidade. E na eternidade nós seremos presenteados com Deus. Talvez com funções, talvez com posições, talvez com presentes que nós não sabemos o que é. Quer ver uma coisa interessante? Eu nunca tinha parado para atentar sobre esse detalhe, até que eu comecei a estudar o milênio. E se a gente for ler Apocalipse 22, a Bíblia diz assim, que já havia passado todo aquele período da grande tribulação, milênio, Satanás já havia sido destruído. Aí a Bíblia fala de Deus criando novos céus e nova terra.
E nesses novos céus e nova terra, nós encontramos uma estrutura social muito parecida com aquela que a gente tem hoje, onde a Bíblia diz assim: e as nações virão de todos os lados e trarão presentes. Apocalipse 22, a gente vai mergulhar nesse assunto com mais calma. Então, nações, isso nos dá uma noção de que vai haver uma sociedade na eternidade, a exemplo da que existe hoje, que são os anjos. Os anjos têm uma hierarquia entre eles. Por exemplo, o arcanjo Miguel, o que significa arcanjo? Arcanjo é o principal dos anjos. Então, os anjos têm um chefe. E existe uma hierarquia celestial, onde tem anjos mais poderosos, anjos que mandam mais. Então, nessa estrutura, na eternidade, nós ocuparemos funções. Isso fica muito claro quando o apóstolo Paulo, acho que eu mencionei isso na última aula, ele diz assim, para a igreja de Corinto: por que vocês estão brigando entre vocês? Não há nenhum sábio. Vocês levam as questões de vocês a ímpios para julgarem a vocês. Aí ele faz uma revelação surpreendente. Ele diz assim: vocês não sabem que nós haveremos de julgar os anjos? Que anjos são esses? São demônios, são anjos que foram expulsos do céu e que hoje estão perturbando a gente, tentando, oprimindo, mas um dia nós estaremos cara a cara com esses demônios para julgá-los. É a Bíblia que diz isso. Então, a função que a gente vai ocupar na eternidade é grandiosa demais. A Bíblia diz que a criação aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Esse ambiente espiritual que a gente vive hoje, a Bíblia fala lá no livro de Hebreus, que os profetas ansiaram em ver isso, em viver isso, e não tiveram essa oportunidade. A igreja, os anjos de Deus trabalhando a nosso favor. Então, tudo isso é uma preparação para algo grandioso que está por vir. E quando o reino de Deus se manifestar de forma plena, aí a gente vai entender o que é galardão. Aí a gente vai entender quais são esses presentes de Deus, que pode ser uma função, pode ser uma posição de destaque, pode ser um presente. Não sei, Jesus, quando foi para o céu, ele falou: olha, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Imaginem o lugar que Jesus está preparando para a gente. Dá para a gente ter um vislumbre quando a gente lê Apocalipse e fala a respeito das ruas de ouro. Quer dizer, ruas de ouro. A gente tem um sacrifício na hora para botar uma aliançazinha de ouro no dedo, né? Um cordãozinho de ouro. Ruas de ouro. Ouro vai ser o piso que a gente vai andar. Imagina o resto. Então, é algo muito grande que espera por nós. E em relação ao Adão, quando Jesus fala que os pareceres filhos já receberam o nosso galardão, ele fala no sentido de eles receberem o galardão por aquela honraria que eles receberam do povo. Isso. O galardão deles era essa. Eles sentiam essa coisa, recebiam essa honraria. Eles ficavam satisfeitos por como estar glorificando a ele, né? Isso. Foi esse sentido que Jesus colocou para eles, né? Foi nesse sentido. Foi nesse sentido. E aí, Jesus, ele encontra esse grupo de religiosos e, por exemplo, quando Jesus ele vai para o templo, ele já não bate de frente mais com os escribas e fariseus. Ele encontra quem? Os saduceus. E aí, os discípulos dele, admirados com aquela obra magnífica do templo, eles dizem assim: mestre, olha só esse templo, essa construção. E aí Jesus fala uma profecia que se cumpre no ano 70 depois da morte dele, depois do nascimento dele, quando Roma invade Jerusalém. E vocês lembram que na crucificação o povo dizia assim: que o sangue desse homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E aí aquelas mulheres, quando choravam por verem Jesus sendo crucificado, sendo açoitado, ele diz assim: olha, não chorem por mim, chorem por vocês e por vossos filhos. Por quê? Quando eles disseram o sangue desse homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos, eles estavam abrindo legalidade ali para algo muito terrível que se aconteceu quando Tito invadiu Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, a história diz que mais de 4.000 judeus foram crucificados fora da muralha de Jerusalém, à vista do povo que estava dentro. Os romanos tomaram Jerusalém, crucificaram mais de 4.000,
para mostrar para os que estavam lá dentro da muralha, olha, isso daqui é o que vai acontecer com vocês. Então foi uma destruição, e aí, quando os soldados invadiram Jerusalém, eles colocaram fogo no principal símbolo do judaísmo, que era o templo. E o templo ele era revestido de ouro. Então o que aconteceu quando o templo incendiou? Aquele ouro derreteu e entranhou entre as pedras. Aí o que Jesus falou para os seus discípulos? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqueles mercenários, né, que lutavam por dinheiro, quando viram, né, aquele brilho de ouro no meio das pedras, eles cavaram e tiraram tudo até retirar a última grama de ouro. Então não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E o templo ele havia sido embelezado por Herodes, porque ele, como sendo um político hábil, ele queria agradar os judeus. Então ele não era devoto do judaísmo, ele não tinha fé, mas ele quis agradar os judeus, então ele melhorou o aspecto do templo, que se tornou um lugar de comércio. Os saduceus não tinham compromisso nenhum com a palavra. Aquilo que Jesus fala, né? Minha casa será chamada casa de oração. Os saduceus que cuidavam do templo, eles não estavam nem aí para a oração. Eles faziam realmente ali do templo um local de ganhar dinheiro, um local de satisfazerem a sua luxúria, é a palavra, né? E tanto que nas classes sociais que nós falamos na aula passada, as classes sociais, a mais alta era fazendeiros, artesãos, comerciantes, sacerdotes e rabinos. Eles estavam na classe alta, porque eles se aproveitavam da fé do povo, da simplicidade do povo para poder explorar. E eles usavam a religião para ganhar dinheiro. Por isso que Jesus, quando entrou no templo, ele falou, né, que vocês fazem da casa do meu pai covil de ladrões e salteadores. Então Jesus pegou essa sociedade corrupta, os cobradores de impostos também, que não aliviavam, cobravam além do que devia, uma sociedade onde, na questão religiosa, nós até encontramos no livro de Atos aqueles exorcistas judeus, né? Na questão religiosa, boa parte do povo judeu acreditava nas divindades gregas, nos deuses gregos, e haviam homens judeus que praticavam o exorcismo. E quem lembra aqui daquele texto de Atos, dos filhos de Cefas? Vocês lembram daquele texto? Lembram não? Tentaram expulsar o demônio. Tentaram expulsar o demônio. Aí, o que aconteceu? O nome de Jesus se espalhou rapidamente pelo mundo antigo. E as pessoas ficavam admiradas, porque através do nome de Jesus era possível curar, expulsar demônios. Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios, falaram novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos, ressuscitarão os mortos. E aí esses exorcistas judeus que praticavam o exorcismo, eles encontraram um homem endemoniado e falaram, olha, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai desse homem. Aí o demônio virou e falou para eles assim, eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas vocês, quem são? E a Bíblia diz que um homem endemoniado se lança sobre aqueles homens, desce a lenha neles, arranca a roupa deles e aqueles homens eles fogem nus e feridos, porque eles foram usar o nome de Jesus sem que eles tivessem autorização para isso. Então, nós encontramos também Paulo pregando numa cidade, em Éfeso, onde o povo se rebelou contra ele e começaram a gritar, grande é a deusa Diana, da imagem que caiu de Júpiter. Eles achavam que a imagem daquela deusa Diana era uma imagem que havia caído de Júpiter. E eles colocaram aquela imagem no templo e eles adoravam aquela deusa. E em Éfeso era um local, um centro religioso e um centro também de criminalidade. Por quê? Todo fugitivo criminoso que conseguia chegar ao templo da deusa Diana, ele era perdoado do seu crime. E lá nesse templo haviam prostitutas cultuais. Eram sacerdotisas, entre aspas, que se prostituíam. Então, a igreja de Éfeso,
ela estava localizada num local onde havia muitos criminosos, e o templo dessa deusa Diana, um local de promiscuidade, de prostituição, e foi lá que Paulo ele foi perseguido porque ele começou a pregar o evangelho e as pessoas rejeitaram a Paulo, né, dizendo que ele estava levando outros costumes para aquela região, e começaram a aclamar essa deusa. E aí, quando a gente fala de prostitutas, nós falamos de como era a família nos tempos de Jesus. Era comum que um pai de família entregasse a sua esposa e as suas filhas para serem prostitutas. Nós falamos aqui a respeito de um pergaminho que foi encontrado. Inclusive, os pergaminhos encontrados pelos arqueólogos com mais abundância são os pergaminhos de divórcio. Então, podia se dar divórcio por qualquer motivo. E quando aquela mulher adúltera ela é pega em flagrante adultério, iam apedrejar ela, mas o homem não. Então era uma sociedade machista que não valorizava as mulheres. E ali, no contexto daquela família, muitos homens entregavam suas filhas que nasciam indesejadas para esses templos de prostituição, para virarem prostitutas. E aí, quando vem o Evangelho vem para nivelar o ser humano, porque o apóstolo Paulo fala: em Cristo não há mulher nem homem, nem escravo nem livre, nem grego nem judeu, todos são um em Cristo. O Evangelho vem para dar valor à criança. Quando a criança era desprezada na sociedade judaica, quem tinha valor era o ancião. A criança era desprezada. Aí Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque de tais é o reino dos céus. A luta dos gladiadores, por exemplo, o entretenimento daquela época também era a luta dos gladiadores. Conta-se que em certa feita eles encheram uma arena com água e colocaram uma luta entre gladiadores e animais, como se fosse uma batalha naval. E a luta foi tão sangrenta, a história registra isso, foi tão sangrenta que eles tiveram que trocar a areia, porque a areia ficou contaminada com sangue. Então eles colocavam pessoas, gladiadores para lutar entre si, animais para lutarem com pessoas. Infelizmente, muitos irmãos nossos foram mortos nessas arenas. Quando a igreja começou a ser perseguida pelo Império Romano, os cristãos eram capturados e colocados para enfrentar os leões nessas arenas. Então, o entretenimento naquela época era também essa luta sangrenta dos gladiadores, até que um homem de Deus, eu esqueci o nome dele agora, me fugiu a memória, mas um dos nomes da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, ele, ao ver aquela luta, ele ficou tão angustiado que ele pulou na arena e tentou separar os gladiadores. E aí, debaixo da ordem do imperador, aqueles gladiadores atravessaram ele com a espada. E ao contrário do que se acontecia quando alguém morria, que o público vibrava, gritava de alegria pela morte daquelas pessoas que estavam ali se enfrentando na arena, houve um silêncio, porque todos conheciam aquele homem, que ele era um homem de Deus. E a partir dali, a luta dos gladiadores começou a se extinguir por causa de um cristão. Depois eu vou pegar o nome dele e vou passar para vocês, que não queria, que tentou impedir a luta de gladiadores. Quer dizer, então o Evangelho ele veio para colocar ordem nesse mundo, no mundo que estava no caos. Imagina o que seria da nossa sociedade hoje se não fosse o Evangelho, o caos que nós viveríamos. Porque a bondade hoje que existe no mundo, boa parte da bondade se dá pelo fato dos princípios cristãos terem penetrado na sociedade. Nós encontramos vários homens e mulheres de Deus que, ao longo da história, sustentaram orfanatos, abrigos, tudo promovido pelos cristãos. Então, a sociedade hoje que nós vivemos é uma sociedade com problemas, sim, mas muita coisa boa, a maioria das coisas boas que nós vemos hoje na sociedade existe por causa do cristianismo.
Então, se alguém perguntar para você por que você é um cristão, existem aí 1 milhão de razões para nós falarmos por que nós somos cristãos. Deus tem abençoado, como disseram os anjos, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Por Ele nos querer bem, Ele mandou Jesus e instituiu a igreja. E nós, finalizando aqui, nós falamos a respeito de como era a refeição do judeu. A refeição do judeu, a principal refeição era a ceia, que acontecia quando? A ceia. No jantar. É o nosso jantar. Porque as pessoas voltavam do campo, né, meio-dia fazia aquela refeição rápida, voltavam do campo, era uma sociedade agrária, a maioria das pessoas trabalhavam também na agricultura, e fazia aquela refeição o judeu chama de ceia, aquela refeição mais relaxada, aonde sentava-se para comer com a pessoa quem era próximo a ela, quem era íntimo dela. Por isso que Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus está falando de intimidade com ele. Inclusive, Jesus, quando fala de vida eterna, ele diz o seguinte: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem tu enviaste. Então, a vida eterna é conhecer a Jesus, é ter intimidade com Ele, é ter intimidade com o Pai. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa. E tem muita gente que confunde isso, e às vezes nós nos tornamos pessoas religiosas. Por quê? Nos acostumamos a vir à igreja, nos acostumamos às tarefas que nós temos na igreja, ou as nossas funções, mas e a nossa relação pessoal com Jesus? Conversamos com Jesus hoje, com o Espírito Santo, que é quem está entre nós? Ele falou conosco, nós falamos com Ele? Ele tem sido nosso companheiro diário na nossa caminhada? Ele tem sido nosso melhor amigo? Se não, tudo que nós fazemos é vazio, não tem sentido. Porque Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Então nós precisamos entender esse princípio de que não adianta eu dedicar a minha vida para a obra de Deus se eu não estiver aos pés de Jesus. Isso é muito importante. Perde todo o sentido o Evangelho se a gente não tem um relacionamento pessoal com Jesus. E nos tempos de Jesus, como é que era, por exemplo, a economia? A economia também era bem desenvolvida, havia rotatividade no plantio, fertilizantes, inseticidas, havia atividades bancárias. Lembra daquela parábola que Jesus ele fala a respeito dos talentos? E aí ele diz assim: olha, eu dei 10 talentos, 5 talentos para um, e ele multiplicou os talentos. 2 talentos para outro, e aí tem um que ele dá 1 talento. E quando ele diz: Senhor, eu enterrei o seu talento. E aí ele diz assim: servo mau e negligente, por que você pelo menos não deixou o talento no banco para render juros? E eu, quando voltasse, receberia com juros. Então, naquela época, existiam bancos que emprestavam dinheiro, onde você colocava lá o seu dinheiro e aquele dinheiro rendia juros. Na medicina, como é que era a medicina nos tempos de Jesus? O irmão João falou aqui a respeito de Lucas, que era médico pessoal de Paulo. E na medicina não se podia fazer muita coisa porque ainda não era conhecida a anestesia. Então, olha o que fala aqui, qual era o requisito de um médico nos tempos de Jesus. Inclusive, esse texto aqui eu estou retirando do livro Panorama do Novo Testamento. Se depois vocês quiserem adquirir esse livro, é muito bom. O irmão Roberto, o missionário Roberto, tem esse livro. Diz assim: um cirurgião precisava ser jovem ou pelo menos não muito idoso. Suas mãos devem ser firmes e seguras, sem jamais tremerem. Deve ser capaz de usar
também a mão esquerda quanto a direita. Deve ser dotado de tão grande compaixão que se torne desejoso da recuperação do seu paciente, mas não tanto a ponto de deixar-se comover pelos seus gemidos. Não deve apressar a operação mais do que o caso requer, e nem cortar menos do que é necessário, mas deve fazer tudo como se os gritos do enfermo não exercessem sobre ele impressão alguma. Então as pessoas eram submetidas a cirurgias, a amputações, né, sem anestesia, era sangue frio. E o médico, ele tinha que ter a frieza e a calma necessária para fazer essas cirurgias sem se comover com os gritos, né, do paciente. Então a medicina existia naquela época, mas não tinha os recursos que tem hoje. E aí, eu queria ler com vocês aí agora Mateus 23. Pode ser, deixa eu ver aqui, a partir do verso 1. Isso, pode ler a partir do verso 1. Oi, Mateus 23. Quem abriu pode ler. Isso, 23, 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeia de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, aquelas tiras de couro, escritos textos do Antigo Testamento. E largam as franjas das suas vestes, e irão aos primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras na sinagoga. Aí as saudações nas praças e serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só vosso mestre, a saber, o Cristo, e a todos vós irmãos. E a ninguém na terra chamarei vosso Pai, porque só é vosso Pai, o qual está sentado, está nos céus. Nem vós chameis mestre, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois se fecharem os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixeis de entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongas explorações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Olha só, por isso sofrereis maior juízo, maior condenação. Eu queria abrir o parêntese aqui para citar algo que Jesus falou, para a gente entender também a questão do juízo de Deus. Jesus falou para aqueles religiosos, para esses escribas e fariseus saduceus, o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, porque
Se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que foram feitos aqui entre vocês, eles teriam se arrependido. A geração de Sodoma e Gomorra se levantará no juízo e condenará essa geração. Por isso haverá mais rigor no juízo para essa geração do que para os de Sodoma e Gomorra. Agora vamos imaginar quem eram os sodomitas. A Bíblia diz, vocês lembram da história dos sodomitas? Que os anjos foram tirar Ló e a sua família da cidade, porque Deus ia mandar fogo do céu. Mas aqueles homens, eles estavam tão enlouquecidos pelo pecado, eles eram tão depravados, que eles resolveram abusar dos anjos, que eles achavam ser homens. E eles cercaram a casa de Ló e disseram: olha, traz esses homens aqui para fora, porque nós vamos abusar deles. E aí Ló tentou contornar a situação e eles estavam irredutíveis, e a Bíblia diz que os anjos cegaram eles, para que eles não conseguissem entrar na casa. Agora, qual digamos, se qualquer um de nós agora ficássemos cegos, qual seria a nossa reação? Não seria de desespero? De medo? De angústia? Pois aqueles homens feridos de cegueira, a Bíblia diz que eles continuaram procurando a porta para tentar entrar e abusar dos anjos. Tamanha era a condição de pecados deles. Então, Jesus está colocando essa geração aqui pior ainda do que a geração de Sodoma e Gomorra. Pior. E aí ele diz assim: haverá maior rigor no juízo, por isso recebereis maior condenação. O que é a condenação? É o inferno. Mas eu particularmente acho que o inferno tem níveis de sofrimento. Existe uma condenação pior, existe um sofrimento maior para determinados tipos de pecados, determinados tipos de pessoas. A gente ouve dizer que não há pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Mas existem pecados que são mais graves do que os outros. Por exemplo, quando a Bíblia vai falar do que Deus abomina, né? Existe 6 coisas que Deus detesta, a 6ª ele abomina. E aí, pés que se apressam para derramar sangue, testemunha falsa, ele diz assim: e a 7ª que Deus abomina, aquele que semeia contenda entre irmãos. Então tem pecados que Deus abomina, tem pecados que eles receberão uma condenação maior. E a condenação maior, ela também vem pelo conhecimento. Quanto mais se conhece, maior é a responsabilidade. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, não queirais muitos de vós serem mestres, porque nós que somos mestres receberemos um juízo mais severo. Jesus falou: a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Então esses homens aqui que a gente está lendo em Mateus 23, eles tiveram todas as oportunidades que um ser humano poderia ter. Eles foram contemporâneos de Jesus. Eles viram os sinais e mesmo assim eles permaneceram ao lado do pai deles, o diabo, que Jesus falou: o pai de vocês não é Abraão, o pai de vocês é o diabo. E aí a gente pode pensar no que vai ser esse juízo final, que há níveis de condenação. Pode continuar. 15. Há de vós escribas, os fariseus próprios, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Um discípulo, né? Remai a terra para fazer um prosélito. Isso. O que é prosélito? Prosélito é um discípulo. Depois da tarde veio fazer filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós como 12 servos, pois que dizeis: qualquer um que jurar pelo templo, isso nada é mais do que jurar pelo ouro do templo. Esse é devedor. Olha só, a questão do templo. Quem jurar pelo templo, isso não é nada. A pessoa podia jurar pelo templo. Mas, aqui, quem jura pelo templo, isso não é nada. Mas quem jura pelo ouro do templo, esse é um devedor. Quer dizer, eles estavam de olho, não era no templo,
local de culto a Deus, casa de oração, lugar de oferecer sacrifício. Eles estavam de olho nas ofertas que chegavam no templo. Era isso que ocupava, né, o interesse deles. Ele fala que quem é maior, o ouro ou o templo? Isso, né? Tolos e cegos. Quem é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Versículo 18. Aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse também é devedor. Eles também estavam de olho nas ofertas, né? Porque as ofertas, aqueles animais, eles serviam também de comida para os sacerdotes. Então, eles também estavam preocupados mais com o animal que era trazido para a refeição deles do que com o altar. Não, Isso. insensato céu, pois qual é maior? A oferta ou o altar, que santifica a oferta? Portanto, se jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele, porque aquele habita nele, e é Deus. O que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, por aquele que está sentado nele. Pois há de vós escribas e fariseus hipócritas, pois que dá dízimos ao hortelã, do endro e do cominho, e desprezais as mais importantes leis, o juízo, a miséria e a fé. Misericórdia e fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não medir aquelas. Olha só, esse versículo aqui é muito importante, porque existem pessoas que dizem que o Novo Testamento não fala sobre dízimo. Ah, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Mas olha aqui a palavra de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O dízimo também era dado em cima da colheita. Então eles levavam a colheita para o templo para ofertarem 10% daquilo que eles haviam colhido. 10 fardos de trigo, né? Vamos colocar assim. Um fardo era o dízimo. Aí ele diz assim, olha, mas vocês têm omitido as questões importantes da lei, juízo, misericórdia e fé. Aí o que ele diz? Vocês deviam, essas coisas devem ser feitas o quê? Dar o dízimo, sem deixar de omitir as outras, que é o quê? A lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então Jesus está confirmando aqui que o dízimo deve ser dado. E aqui esse é o texto do Novo Testamento que fala de dízimo. E aí, outra pessoa pode ler agora, na continuação, a partir do verso 24. Alguém? João. E as cegos, vocês como como é que é? Um mosquito. Um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus e servos, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmo que são descendentes do que assassinaram os profetas. Acabaram, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? É uma pergunta, tá? Por isso, eu lhes estou enviando profetas sábios e mestres,
a um de vocês matarão e crucificarão, e outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. É o que acontece até hoje com o cristão. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhe asseguro que tudo isso sobreviverá a esta geração, até hoje, né? Tem mais de 2000 anos já. Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, né? Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Amém. Olha só, ele vai falar aqui da sinagoga, que seriam perseguidos de sinagoga em sinagoga. Qual era o papel da sinagoga para o povo judeu? E quando é que ela surgiu? A sinagoga ela surgiu no exílio babilônico. Quando Nabucodonosor destruiu o templo, levou o povo cativo, o que aconteceu? Eles precisavam de um lugar de culto. Então foi aí que surgiu a sinagoga. E a sinagoga nos tempos de Jesus, ela funcionava como o quê? Como escola, onde as crianças, meninos, aprendiam a ler e a escrever através da Torá. Funcionava como local de serviços fúnebres, quando alguém morria, era na sinagoga que era feito o velório, e funcionava também como pequenos tribunais. E esses tribunais, eles podiam dar sentenças para essas pessoas que eram julgadas cometer algum crime. Tanto que os cristãos primitivos, eles foram açoitados em muitas sinagogas. Paulo menciona isso. E Jesus fala que eles açoitariam a muitos nas suas sinagogas. Só que a sinagoga, ela não tinha o poder de matar ninguém. Era um tribunal que julgava as pequenas causas. Então, se alguém era considerado culpado de algum delito, essa pessoa poderia ser açoitada. E aí, dentro dessa questão da sinagoga, deixa eu... Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que são te enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa é deixada desolada. Então eles açoitavam, eles apedrejavam, e para o judeu era uma honra, era um status, era uma posição ser membro da sinagoga. Um homem adulto, ele que era um membro da sinagoga e ainda, digamos assim, o principal da sinagoga, ele era olhado com respeito pelas pessoas. Então a Bíblia diz que muitos creram em Jesus, mas não confessavam publicamente, porque tinham medo de serem o quê? Expulsos da sinagoga. Então, ser membro da sinagoga era algo que dava status naquela época. Tanto que Nicodemos, quando foi buscar falar com Jesus, ele buscou falar com Jesus à noite, para que ninguém o visse. Quer dizer, ele reconhecia que Jesus era mestre, ele via os sinais, mas ele tinha medo de ser expulso da sinagoga, de perder o status, de perder a mordomia, porque tinha alguns privilégios também. E acima da sinagoga havia o sinédrio. Quem é que já ouviu falar no sinédrio? Sinédrio era um lugar onde se julgava, né? Isso, sinédrio era um local onde se julgava. Era um tribunal composto de vários anciões, tanto que quando Jesus ele é preso por ocasião da sua crucificação,
ele é levado para a casa do sumo sacerdote, lá já fazem um interrogatório. Pedro está acompanhando de longe no pátio, né, da casa do sumo sacerdote, é quando Pedro nega Jesus. Lá ele já é açoitado, já é esbofeteado, mas eles não podiam matar Jesus, a vontade deles era matar. Mas como os romanos dominavam, né, a cidade, o Império Romano, tinha lá os seus governadores, eles tinham que levar essa questão mais séria para o governador, para que o governador pudesse autorizar a morte de Jesus. E para a gente entender, quando Jesus ele é levado para o Sinédrio, eles dão um jeito lá de dizer que Jesus blasfemou, e aí eles não podem matá-lo, eles levam para Pilatos. Quando Jesus é interrogado por Pilatos, ele fica impressionado porque ele sente que há algo diferente em Jesus. E ele diz assim para Jesus: você é rei dos judeus? Porque havia uma tensão política muito grande. Imagina, nós falamos aqui daquele período intertestamentário, né? Onde aquela região da Palestina, depois que o Império Grego se divide, fica sob o domínio dos egípcios e depois dos sírios, e aí tem aquela revolta dos macabeus e a Palestina volta a ser independente. Logo depois vem o Império Romano e as revoltas eram constantes. Então, quando alguém surgia se declarando rei, isso causava um desconforto, problemas. E aí, Pilatos pergunta para Jesus: você é rei dos judeus? E aí Jesus fala uma coisa para Pilatos que coloca uma pulga atrás da orelha. Jesus diz assim: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos lutariam por mim, para que eu não fosse crucificado. E aí, Pilatos pergunta para ele: o que é verdade? O que é verdade? E Jesus silencia. Quer dizer, Pilatos não conseguia entender quem era Jesus. E aí, o que acontece? Pilatos era governador. Mas esses religiosos, eles não exerciam só uma função religiosa. É isso que é importante a gente compreender. Eles exerciam também uma função política. Eram como vereadores e prefeitos, vamos dizer assim, né? Onde eles tinham autonomia para julgar o povo e para açoitar e para castigar. Então, eles tinham uma força política muito grande. Não era do interesse de Pilatos brigar com esses políticos, com esses religiosos. Porque se ele brigasse com esses políticos, ele estaria causando uma tensão que poderia gerar uma revolta. Isso daí poderia chegar a César, que estava havendo uma revolta ali naquela região já tão conturbada. E existiam, por exemplo, aqueles chamados zelotes. Entre os discípulos, entre os apóstolos de Jesus, havia um zelote, que era quem? Um grupo de mercenários que tentava fazer justiça com as próprias mãos. Então existiam esses que lutavam para tentar libertar ali o povo judeu do domínio romano. E aí Pilatos, a Bíblia diz assim, ele tenta libertar a Jesus. Ele, nas suas articulações políticas, ele faz de tudo. O que ele faz quando ele vê que o clima ali estava muito tenso? Ele fica sabendo que Jesus era da Galileia. Aí ele manda Jesus para quem? Herodes. Não Herodes pai, Herodes filho. E Herodes era mais louco ainda, né, do que qualquer outro político daquela época. Porque Herodes, ele queria ver Jesus fazer um sinal. Aí a Bíblia diz que ele pega a capa dele, bota sobre Jesus, tece uma coroa de espinhos, bota na cabeça de Jesus e diz, né, começa a debochar, faz um sinal para nós. E aí os soldados começam a reverenciar Jesus como se fosse rei e dão bofetada nele e ali começam a agredir a Jesus. Mas interessante que com Pilatos, Jesus ainda argumenta alguma coisa. Ele diz, o meu reino não é desse mundo. Ele tem um diálogo com Pilatos. Com Herodes, Jesus não fala nada. Porque Herodes era louco. Não tinha o que argumentar com Herodes, não tinha o que falar com ele. E aí, Herodes, depois de interrogar Jesus, ele manda ele de volta para Pilatos. Olha o jogo de empurra. Ninguém queria ficar com aquele problema.
porque eles sabiam que matar Jesus geraria uma revolta no povo. Mas se não matasse também, geraria uma revolta entre os religiosos e políticos da época. Então eles estavam numa sinuca. Ou agradavam o povo, ou agradavam os políticos. Aí os escribas e fariseus malandramente dizem assim para Pilatos: olha, se você não matar esse homem, você é inimigo de César. Aí Pilatos se assusta, porque ele sabia que Jesus conseguia mobilizar uma grande multidão, e a acusação é que ele se intitulava Rei dos Judeus. Aí Pilatos, quando houve o clamor daqueles políticos, né, dizendo: olha, a gente vai levar a questão para César, hein? Você está passando a mão na cabeça de um homem que se diz rei, e se você ficar do lado dele, você vai ser inimigo de César. Aí Pilatos, o que ele faz? Pega uma bacia com água e diz assim: olha, vocês querem crucificar esse homem? Eu lavo as minhas mãos. É daí que surge a expressão, né, lavar as mãos. E aí, aqueles religiosos e aquelas pessoas dizem aquilo, né? Então, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, ali Pilatos, ele foi um covarde. Por isso que Jesus falou quando Jesus está dialogando com Pilatos, ele diz assim: olha, aquele que me entregou a você tem um pecado maior do que o seu. Porque Pilatos diz assim: você não sabe que eu tenho poder para te soltar, que eu tenho poder para te libertar? Aí Jesus diz assim: nenhum poder você teria se do céu não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a você tem maior pecado do que você. E ali Jesus responsabiliza Pilatos também pela sua morte, porque ele foi um covarde. Ele não quis bater de frente com os políticos. Ele ficou em cima do muro, né? Daquela panelinha ali, daquela turma dos acordos escusos que existem até hoje na política. Então ele não quis se responsabilizar, e Pilatos ainda foi advertido pela sua mulher. O que a mulher de Pilatos diz para ele? Não entre na causa desse justo, porque num sonho nós muito sofríamos por causa dele. Então a cobrança a Pilatos pela morte de Jesus veio depois também. Quer dizer, mas ele, pela força política que aqueles homens tinham, ele não conseguiu impedir a morte de Jesus. Então eles deram um jeito, arrumaram testemunha falsa, acusaram Jesus de algo que ele não tinha feito para poder crucificá-lo. E aí, eu vou encerrar aqui essa parte falando sobre esses grupos. Nós falamos sobre os saduceus, os escribas, os fariseus, e haviam dois grupos também que eu não mencionei: os essênios e os herodianos. Os herodianos eram do partido de Herodes. Os zelotes eram aqueles rebeldes, né, que queriam, através de lutas e guerrilhas, recuperar a liberdade do povo judeu. Mas haviam os herodianos, que eram do partido político de Herodes, e haviam os essênios. Quem eram os essênios? Os essênios, eles exerceram um papel importante também nos tempos de Jesus. Eles eram os monges do tempo atual. Por quê? Os essênios eram religiosos que não aceitavam, não conseguiam conviver com a hipocrisia dos fariseus e escribas. Também não conseguiam conviver com o mundanismo dos saduceus, porque os saduceus, eles eram sacerdotes, mas aliados a Herodes, e que aceitavam todo tipo de costume grego e incorporaram isso na religião judaica. Então os essênios não suportavam a hipocrisia dos escribas e fariseus, e também não aceitavam o mundanismo dos saduceus. E o que eles faziam então? Eles se retiravam, como os monges atuais, e ficavam isolados em comunidades entre eles. E aí, qual foi a contribuição que esses essênios eles deram? Vocês já ouviram falar no manuscrito do Mar Morto? Já ouviram falar no manuscrito do Mar Morto? Durante muitos séculos, a arqueologia dizia o seguinte: olha, a Bíblia que vocês têm hoje, ela foi adulterada ao longo dos séculos. A Bíblia que vocês têm hoje não é mais a mesma do tempo que foi escrita. E aí o que aconteceu? Os essênios,
eles pegavam aqueles textos bíblicos do Antigo Testamento e eles copiavam. Eram pergaminhos, né? Inclusive, a função do escriba era essa. O que o escriba era? Ele era alguém que tinha familiaridade com a lei porque ele fazia cópias do Antigo Testamento. E aí esses essênios, eles faziam essas cópias também, e eles pegavam esses pergaminhos e colocavam dentro de vasos de barro e lacravam. O que aconteceu recentemente, no século passado? Os arqueólogos encontraram os manuscritos do Mar Morto, dessas comunidades de essênios. E quando eles abriram aqueles vasos de barro, eles viram que os pergaminhos estavam intactos, com muitos textos do Antigo Testamento, livros inteiros do Antigo Testamento. E aí, a comunidade científica internacional se agitou e disseram o quê? Agora a gente vai provar que a Bíblia que vocês têm está adulterada, porque esses pergaminhos datam, né, são muito antigos, são os pergaminhos mais antigos encontrados. E aí, quando eles abriram esses pergaminhos que eles começaram a traduzir, eles viram que a Bíblia que a gente tem hoje é exatamente igual à Bíblia do passado. Então, não mudou nada. E esses pergaminhos, eles foram escritos pelos essênios, que eram escribas, né, que já tinham uma função mais de monge. Eles se isolavam do resto do mundo para, digamos assim, preservar a sua fé. E a população em si era uma população que não tinha o menor conhecimento da lei. Uma população que era manipulada por aqueles religiosos que eram os detentores da lei, né, digamos assim, que podiam interpretar a lei e que manipulavam o povo. Então, a gente encerra aqui nessa aula de hoje essa questão sobre as classes sociais daquela época, sobre esse panorama cultural e histórico, e na aula que vem a gente vai falar de um tema muito importante, que a gente vai falar sobre o tema mais relevante do Novo Testamento, que é o Novo Nascimento. É muito profundo, então conto aí com vocês na próxima aula, domingo que vem, e agora a gente faz aquele intervalinho de 5 minutos para ir no banheiro, beber uma água, arrematar aquele cafezinho que está lá, né? E depois o pastor José Cláudio continua.